pode proibir. Então, o que está acontecendo é o seguinte, que o interesse está ficando tão importante que as pessoas saem dessa paróquia, vão aqui, essa paróquia, porque esse pároco é interessante, vem aqui. É isso que é o interesse substituindo. Aquela missa 5 da manhã, da primeira sexta-feira do mês, em Santa Efigênia, dizem-me que ela enche, né? E o pessoal é de Santa Efigênia? Toda Belo Horizonte, não é isso? É o interesse substituindo o espaço. É este o maior impacto para mim da grande cidade. A grande cidade, ela valoriza muito as subjetividades, a liberdade das pessoas, a responsabilidade. Isso é muito urbano. O rural não. O rural é a tradição da família, é a tradição do bairro, da região, é sul de Minas, é tal cultura. O rural, o que manda é o espacial. O urbano, cada vez mais, o espacial é menos importante. Você melhorou um pouquinho de dinheiro, você muda de bairro. Você está num bairro não porque você está espacialmente confinado, é porque o interesse econômico não deixa você sair daí. Interesse não quer dizer só que você goste, não. Às vezes o interesse é imposto. Às vezes você tem um bairro mais barato porque você não tem dinheiro. Mas é o interesse econômico que segura você lá, nesse sentido de interesse. Eu gostaria de morar lá na Gameleira, não me chama? Galeleira, lá em cima, né? Mangabeira. Eu gostaria de morar na Mangabeira, acabo na Gameleira. Entende? Por quê? Porque os meus interesses, como dizem os espanhóis, meus interesses são muito baixos. Meus interesses são baixos. Então, tem pouco dinheiro, não dá para morar na Mangabeira, vai para a Gameleira. Entende? Mas não é o espaço que decide. O que decide é a questão econômica, as suas possibilidades, é da vizinhança, é a amizade, é a família, são outros interesses. Então, agora vamos olhar aqui. Se a cidade, ela promove fundamentalmente o interesse e não o espaço, ela coloca em crise o quê? Principalmente a religião. Porque a religião, ela marca as coisas. Você é pai da paróquia Santa Efigênia. Você é da paróquia da Serra. Ela que decide isso. Porque ela decide pelas ruas. É a ordem, é o direito canônico. Ela tem duas coisas importantes. Ela tem a lei. Ela tem a lei. E por isso ela cria todo um direito, o direito canônico. E essa lei é ela que decide e define os espaços. E ela não olha o interesse das pessoas. Ela olha, se você quiser usar a palavra interesse, mas o espaço da organização, o interesse da grande organização, isso sim, mas não dos indivíduos. Porque a cidade, ela desperta o interesse individual e a religião olha o interesse da organização. Esses dois entram em conflito. A lei, além do interesse, a religião valoriza muito o rito, a forma, o que a gente chama de formalismo. A religião tem muito de formalismo, é próprio dela. O próprio da religião valoriza a forma. Toda instituição a valoriza a forma. Os executivos vão de terno e gravata trabalhar em algumas firmas. Você não pode de qualquer jeito. O juiz tem dia, os deputados vão todos de terno e gravata. As instituições têm o seu formalismo. Até pouco tempo, os professores da Universidade Federal tinham que dar aula de terno. Aí depois começaram a bacalhar, né? Agora vão lá até de bermuda. Entende? Mas, porque a instituição está perdendo força. Agora, isso está acontecendo o quê? Isso seria muito interessante que a gente refletisse. A cidade está minando todas as instituições. Não é só a igreja, não. A igreja é uma delas. Toda a instituição está sendo desprestigiada na atual cidade, na atual cultura moderna, pós-moderna. Os deputados, como chamam de corruptos. Os magistrados, que eram aqueles magistrados, e todo dia a imprensa, esse magistrado ajudou fulano, ajudou a cunhada, ajudou não sei o quê, aquele deu uma votação a favor da sua família. Quer dizer, as instituições mais sagradas, talvez a mais sagrada de todas, além da religião, é a magistratura. Sobretudo o nível mais alto.
é de um alto prestígio, né? Até a moda dele, os carros que eles andam e a toga que eles usam mostra o prestígio que eles são. Membro do Supremo Tribunal. Supremo Tribunal, é Supremo. Pois bem, inclusive essa instituição está começando a ser desprestigiada. Ora, a religião entra agora nesse rol. Na Alemanha, que é um país fácil de controlar, porque os católicos pagam o imposto de religião, então existe uma contabilidade numérica dos católicos e dos protestantes idem. Então o bispo recebe, por exemplo, em Colônia são 3 milhões de católicos que pagam, portanto, são oficialmente católicos. Reconhece e pagam o imposto católico e são tantos milhões de protestantes que pagam. Cada ano parece que está saindo 1 milhão mais de católicos e protestantes mais aí que não querem mais pagar imposto. Portanto, não querem mais pertencer à instituição. Mas não é que estão economizando, não, porque esse dinheiro eles têm que dar para o Estado. Não dão para a igreja, mas dão para o Estado. Portanto, não é porque não querem pagar, não. O dinheiro, de qualquer jeito, eles vão ter que pagar. A quem vão pagar é que muda. Pagarão uma obra de caridade, uma obra de justiça, pode pagar uma ONG, pode pagar para o Greenpeace, né? Mas não mais para a igreja católica ou evangélica. Há um êxodo. E hoje os jornais estão dando, né, que o IBGE já notou também que no Brasil a queda numérica de membros da religião católica é muito grande e também das igrejas pentecostais, porque ele sai de uma igreja para outra. É o que chamam de trânsito. Ora um mês aqui, ora para outra, ora para outra. Portanto, desaparece a fidelidade à instituição. Talvez hoje, dificilmente, um cidadão sente a obrigação de fidelidade a uma instituição. A firma onde ele trabalha, a fábrica que ele trabalha, o time de futebol. Talvez um dos sintomas mais claros é que quando a gente era criança, os jogadores dificilmente mudavam. Imagina se um jogador de futebol da Atlético ia jogar no Palestra Itália. Nunca. Antigamente o Cruzeiro chamava Palestra Itália, né? Então nunca. O Pelé jogou no Cruzeiro, no Santos, praticamente até o fim da vida. Hoje, meu cara, é o dólar na chuteira. Então, isso é interessante. Quer dizer, um dos esportes brasileiros em que a fidelidade esportiva, só o torcedor, coitadinho, que é burro e que continua fiel. Mas os jogadores mesmos, eles brincam dependendo do salário, eles mudam de time como qualquer maneira, não tem mínima importância, nenhuma fidelidade institucional. Então, essa mudança é da cidade, em grande parte. Diga. André Wagner, se o ser humano, pelas necessidades existenciais, econômicas, políticas, espirituais, cria cidades, mas estamos vivendo uma época em que as instituições perdem o seu prestígio, a sua credibilidade. Como que isso então está afetando essa identidade desse ser humano que precisou de criar a cidade para atender o que ele precisa, mas essas instituições que ele próprio cria não são mais confiáveis? Agora, eu acho que você talvez saiba responder melhor do que eu, com toda a humildade. Eu tenho a impressão que esse problema da insegurança que está crescendo, e portanto uma certa angústia, exatamente que as pessoas estão perdendo os seus pontos referenciais. E essa perda provoca muita crise existencial, sim. E muito estresse. Agora, por que eles fazem isso, né? Essa é a sua pergunta, né? Que você está notando certamente no seu consultório que as pessoas estão mais desestruturadas, não é verdade? Por isso. Inclusive de gênero. Eu li um artigo daquela psicanalista lá de São Paulo, famosa, Rita Kehl, ela dizendo que a proximidade entre os rapazes e as moças, de tal maneira que o rapaz, quando olha para uma moça, não sabe se a moça é rapaz ou moça. E a moça olha para o rapaz, não sabe se ele é moço ou se é rapaz. E que está trazendo problemas psicanalíticos. Porque o rapaz está cheio de brinquinho, e piercinho, e pintadinho, bonitinho, cabelinho feminino,
E a menina, com as botinhas ali de arautina de Cristo, entende?